Hoje é 2 de outubro de 2024, tem feito um calor terrível esses dias, então esse ruído de fundo é o ventilador ligado. Eu não vou mais passar calor para gravar vídeo não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O livro da vez é A Garota do Lago, de Charles Donlea, ou Donlea, não sei. Becca é uma estudante universitária que faz o curso de Direito, filha de um advogado de uma família importante. Ela é atacada e morta na casa do lago pertencente aos pais. O livro estabelece logo no início que este é o primeiro caso de homicídio em Summit Lake, que é uma cidadezinha turística e montanhosa. O que o leitor já sabe no primeiro capítulo é que isso acontece após ela ter revelado algum segredo para alguém num café. Haverá alguma ligação entre o segredo e a morte de Becca? Provavelmente. O que a narrativa deixa claro desde o início é que o assassino é um homem. Não há dúvidas quanto a isso. O primeiro capítulo conta que ele entra na casa e a ataca. Alguém que Becca conhece e recebe. Kelsey é uma repórter investigativa. Escreve para uma revista, a revista Eventos. Ela fica um mês afastada do trabalho por causa de algo grave que lhe aconteceu, uma situação pessoal delicada. A ideia é que ela passasse pelo menos 6 semanas longe do trabalho, mas ela resolve voltar mais cedo. Então o seu editor manda ela ir a Summit Lake cobrir o caso antes de todo mundo. Acontece que o caso ocorreu 2 semanas antes de Kelsey voltar ao trabalho, o que logo me fez levantar o questionamento de como é que não houve uma cobertura mais ampla do caso antes pela imprensa. Talvez pelo tamanho da cidade, não acostumada com esse tipo de crime. Portanto, eles possuem uma certa reserva a respeito? Possivelmente. Mas logo descobrimos que não é bem o caso, não é tanto assim. Talvez um pedido da família para uma maior discrição da polícia? O livro começou me trazendo essas perguntas. Eu, pelo menos, pensei nelas. Becca tinha principalmente 3 amigos na universidade: Gale, Jack e Brad. Formavam um grupo em comum, sem muita conexão física, sem muita intimidade física, se é que você me entende. Isso para universitários, né? Eles praticamente têm uma parte que eles conversam sobre isso, sobre como eles são incomuns nessa fase. Becca e seus amigos se entendem muito bem no início da história, mas eu já senti logo desde o início que isso acabaria mudando em algum momento da história. E sendo este um livro policial, naturalmente eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O livro já estabelece tudo isso em poucos capítulos, em poucas páginas. A escrita é bem simples e objetiva, mas já é possível extrair informações a serem guardadas e algumas questões já são levantadas pelo leitor. Isso é bom para segurar nossa atenção e despertar o nosso interesse para descobrir mais. Quanto à parte investigativa da repórter, é interessante como ela foi até bem recebida pela população e pelo delegado de Summit Lake. Da parte do delegado, eu esperava que ele fosse negar informações ou até mesmo ser um tanto hostil com a repórter. Algo que é bem comum nesse tipo de história. Com a autoridade não gostando nem um pouco de ter alguém bisbilhotando na cidade. Mas ele está fora do caso, que foi transferido para detetives estaduais. E também porque foi o pai de Becca quem decidiu que as investigações fossem feitas de acordo com seus interesses, por ser uma pessoa importante. No caso da população da cidade, digamos que ela adora uma fofoca e aquele pessoal acaba levantando um monte de teorias bem interessantes sobre o caso. É uma cidade bem fofoqueira. E também a reputação de Kelsey como jornalista é boa, o que facilita seu lado e até se torna de certa maneira um tanto conveniente para a história, a maior parte do tempo.
pelo menos. Isso até Kelsey ter que lidar com um dos detetives estaduais. E aí ela acaba entrando em verdadeiros apuros. Mas isso é mais pra frente na história. Apesar das facilitações, Kelsey fica bastante no escuro, pois as pistas em si não são bastante conclusivas sobre o que levou ao crime. Tirando um segredo ou outro da vítima que a Kelsey descobre, algumas coisas parecem mais vagas no início. Não vou me aprofundar muito nos segredos de Becca, pois a ideia é que você leia o livro e descubra, é claro. Mas basicamente, ela tinha boa reputação, era considerada uma aluna correta, mas a gente não demora a descobrir alguns desses segredos, que podem vir a se tornar possíveis direcionamentos de olhar para quem lê a história, os focos de interesse. A gente acaba vendo surgir os possíveis suspeitos e os motivos que se tornam fortes. O livro alterna os capítulos entre os pontos de vista da vítima e da repórter, com uma ou outra exceção, tudo escrito em terceira pessoa. As tais exceções ocorrem quando acompanhamos outros personagens, seus pensamentos e impressões, principalmente dos amigos de Becca. Essa alternância dos capítulos é bem interessante, pois não apenas acompanhamos as investigações após a morte de Becca, mas também os seus dramas, seus dias na universidade, seus segredos, as mudanças que ocorrem na sua vida nos meses que antecedem a sua morte. Eu diria que descobrimos bem mais nos capítulos sobre a Becca em si, não dizendo que os capítulos de Kelsey são desinteressantes, longe disso. Os dois pontos de vista se complementam, e por vezes isso acaba sendo um exercício interessante, porque muitas vezes se complementam, mas às vezes se contradizem, às vezes há inconsistências. A gente vai vendo aos poucos como esses dois pontos de vista vão se convergir para chegarem à verdade mesmo do que aconteceu com a Becca. O principal ponto de A Garota do Lago se dá na conexão que Kelsey começa a ter com a vítima Becca. Ela acaba se tornando empática com a vítima, bastante empática. Afinal, a repórter sofreu um trauma, ela ficou viva para contar a história, mas Becca, infelizmente, não, né? Então, de certa maneira, a investigação se torna pessoal, se torna um desafio para Kelsey. Um meio de Kelsey lidar com seu trauma. O livro fala de algo que, infelizmente, ainda reflete uma realidade que é bem atual. Mas não é um livro que pesa a mão no assunto. É um livro que fala de segredos e culpas. Alguns segredos parecem mais inofensivos no início, mas depois geram efeitos mais sombrios. Outros segredos já são segredos que começam sombrios, mas se tornam um exercício das personagens de descobrirem meios de seguir em frente. Como eu apontei antes, uma das duas consegue isso, mas a outra, infelizmente, não. A solução do mistério tem o seu nível de surpresa. Eu gostei. Mas a revelação do assassino surpreende por um detalhe da história que é omitido até o momento da revelação. Você chega lá pensando que, determinado personagem não pode ser o assassino por causa de uma coisa que acontece lá no meio da história. Eu não sinto que o livro tentou me enganar, pois o livro, a narrativa, tem esse exercício de preenchimento de lacunas que vai ocorrendo aos poucos pelas descobertas que a Kelsey faz e que a gente vai vendo também nas partes da história da Becca. Até um certo momento da história, algumas coisas ainda não parecem ter ligação, às vezes há algumas inconsistências até chegar um momento que as coisas começam a fazer mais sentido. E a gente acompanha a história da Becca enquanto ocorre esses acontecimentos que estão para serem descobertos pela Kelsey. Mas não teria como a revelação da identidade do assassino surpreender se não fosse por essa omissão de detalhe, desse detalhe que eu mencionei antes. De qualquer modo, a identidade do assassino faz sentido. Faz todo o sentido do mundo. E infelizmente, sim, é bem atual.